No vídeo anterior, nós vimos que, restringindo a função secante de x ao domínio de 0 até π, nós temos uma função inversa cuja derivada é dada por essa fórmula aqui, 1 sobre o módulo de x vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Nesse vídeo, nós vamos restringir o domínio da função secante de uma forma um pouco diferente, e nós vamos ter uma função inversa que tem como derivada essa fórmula aqui, que não envolve o módulo de x. Então, vou limpar um pouco de espaço aqui. Vamos reaproveitar algumas coisas, mas é bom ter um espaço para escrever. Ok. Também não precisamos mais. E aqui também não. Então, vamos lá. Dessa vez eu vou restringir o domínio de 1 até π sobre 2 aberto. Então, aqui não temos muita mudança, certo? Esse intervalo aqui nos dá todos os valores de 1 até mais infinito da função secante de x. Só que agora, ao invés de continuar do π sobre 2 até o π, eu vou pegar aqui do π até o 3π sobre 2. Bolinha aberta aqui no 3π sobre 2, porque a função secante de x não existe para x igual a 3π sobre 2. Ou, melhor dizendo, não está definida para x igual a 3π sobre 2. E esse intervalo vai me dar todos os valores de menos infinito até menos 1 da função secante de x. Então, nós temos uma função que é injetora, e nós temos toda a imagem da função com esses dois intervalos. Vamos definir a função secante de x usando esse domínio, então. Nós vamos ter a mesma função secante de x, a derivada é a mesma, mas o nosso domínio vai ser um intervalo semiaberto à direita de extremos 0 e π sobre 2, união com o intervalo semiaberto à direita de extremos π, 3π sobre 2. A imagem vai continuar sendo a mesma. Lembre-se, a imagem é igual ao contradomínio, porque a função deve ser, além de injetora, sobrejetora. A imagem vai continuar sendo o conjunto dos reais, menos o intervalo aberto de extremos menos 1 e 1. E agora nós podemos definir a função inversa arco secante de x, que tem como domínio a imagem da função original, então o domínio não se altera. Só que a imagem da função arco secante de x vai ser igual a esse domínio aqui. Então, aqui que nós vamos ter a mudança. A imagem da função arco secante de x vai ser igual ao intervalo semiaberto à direita de extremos 0 e π sobre 2, união com o intervalo semiaberto à direita de extremos π e 3π sobre 2. Então, antes, nós tínhamos uma função arco secante de x que nos dava ângulos de 0 até π, exceto o π sobre 2. E agora, nós temos uma função arco secante de x que vai nos dar valores de 0 até π sobre 2 ou de π até 3π sobre 2. Falando em graus, de 0 a 90 graus ou de 180 graus a 270 graus. Então, aqui nós estamos falando de ângulos do primeiro quadrante e do terceiro quadrante. Bom, então, derivando essa função inversa, nós temos a mesma coisa. A derivada de arco secante de x é igual a 1 sobre a derivada da função original, mas ao invés de x, nós colocamos toda a função inversa. Então, secante do arco secante de x vezes a tangente do arco secante de x. Secante de arco secante de x, por definição, é igual a x. Então, isso é igual a 1 sobre x vezes. Agora, o que é a tangente do arco secante de x? Vamos determinar isso usando identidades trigonométricas. Então, nós dizemos que θ é igual ao arco secante de x, e, por definição, então, secante de θ tem que ser igual a x, e o que nós queremos saber é qual é a tangente de θ. Vamos usar a identidade trigonométrica que envolve tangente e secante. Tangente ao quadrado de θ mais 1 é igual a secante ao quadrado de θ. Vamos isolar a tangente de θ. Vamos apagar isso aqui. Então, tangente ao quadrado de θ é igual. Secante ao quadrado de θ é x ao quadrado, já que secante de θ é x. Então, é igual a x ao quadrado menos 1. E, portanto, a tangente de θ é igual a mais ou menos a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. E agora vem a pergunta. Quando que nós usamos o mais e quando que nós usamos o menos? Bom, vamos pensar um pouco. Nós temos a tangente de θ. Esse θ não é qualquer ângulo arbitrário. θ é igual ao arco secante de x. E nós definimos a função arco secante de x de tal forma que ela vai nos dar valores de 0 a π sobre 2 ou de π a 3π sobre 2. Isto é, valores do primeiro ou do terceiro quadrantes do círculo, da circunferência trigonométrica. Então, presta atenção, nós temos a tangente
de um valor que vai sempre estar ou no primeiro quadrante ou no terceiro quadrante, sempre de 0 a π sobre 2 ou de π a 3π sobre 2. Bom, a tangente só pode, então, ser positiva, porque a tangente no primeiro quadrante e no terceiro quadrante é sempre positiva. Então, aqui nós não precisamos desse mais ou menos na frente. A tangente vai ser sempre positiva. Porque esse θ, que é igual ao arco secante de x, nesse caso, vai ser sempre igual a algum ângulo do primeiro ou do terceiro quadrante. Então, a tangente vai ser sempre positiva. Então, nós ficamos com x vezes a tangente do arco secante de x, que é igual a mais raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. E isso é igual, então, a 1 sobre x vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Então, aqui nós não temos o módulo de x. Então, agora nós temos uma coisa interessante. Vou apagar isso aqui. Na definição mais tradicional de arco secante de x, a derivada é igual a 1 sobre o módulo de x vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. E nessa definição menos comum, vamos dizer assim, a definição secundária de arco secante de x, a derivada é 1 sobre x vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Observe que essa derivada aqui não pode jamais ser negativa, porque nós temos 1 que é positivo sempre, módulo de x é positivo sempre, e essa raiz quadrada aqui é positiva sempre. Então, essa derivada aqui é sempre positiva, o que significa que a função arco secante de x, definida da forma, entre aspas, tradicional, é uma função sempre crescente. Por outro lado, a função arco secante de x, definida dessa forma secundária, que nos dá valores de 0 a π sobre 2 ou de π a 3π sobre 2, pode ser decrescente, porque quando x for negativo, a derivada aqui vai ser negativa, já que nós não temos o módulo ao redor do x para que o x fique sempre positivo. Então, se eu colocar, por exemplo, arco secante de menos 10, o x vai ser igual a menos 10 e essa derivada vai ser negativa. Então, a função pode ser decrescente para alguns valores de x. No caso, para todos os valores de x negativos. Sempre que o x for menor ou igual a menos 1, a derivada vai ser negativa, porque nós vamos ter um número negativo aqui nessa fração. Isso se reflete no gráfico dessas funções. Eu tenho aqui embaixo o gráfico dessas funções. Vamos ver. Cadê os gráficos? Aqui. Estão bem aqui embaixo. Então, aqui eu tenho a função secante de x definida da forma, entre aspas, tradicional. Aliás, a função arco secante de x definida da forma tradicional. Observe que a secante de x foi restringida de 0 a π sobre 2 e de π sobre 2 até π. Então, em branco, nós temos o gráfico da secante de x, e em verde, nós temos a função inversa. E aqui nós temos a reta y igual a x, que nós sabemos serve como, entre aspas, um espelho. Nós pegamos o gráfico da função original e refletimos sobre essa reta e temos o gráfico da função inversa. Então, eu pego esse ramo do gráfico, faço a reflexão sobre essa reta e tenho esse ramo da função inversa. Da mesma forma, eu pego esse ramo do gráfico da função original, faço a reflexão e tenho esse ramo da função inversa. Então, essa função aqui é sempre crescente. Nós vemos isso pelo gráfico. Aquela está sempre aumentando e aquela está sempre aumentando. Embora ela passe a aumentar a taxas cada vez menores conforme o x aumenta aqui. E aqui, conforme o x diminui, conforme nós vamos mais para a esquerda, ela também aumenta a taxas cada vez menores. Em outras palavras, sendo mais específico, quanto maior for o módulo de x, menor vai ser a derivada, menor vai ser a taxa de variação da função. Agora, aqui eu tenho a função arco secante de x definida dessa forma secundária, entre aspas. E aqui eu tenho a função secante de x com domínio restrito de 0 até π sobre 2. Π sobre 2 é mais ou menos 1,7. E de π, que é aproximadamente 3,14, até 3π sobre 2, que é aproximadamente 4,7. Então, aqui nós temos a secante de x restringida daquela outra maneira, e ela vai originar essa função inversa aqui. Esse ramo origina esse ramo da inversa, e esse ramo, só fazer o reflexo sobre essa reta, vai originar esse ramo da inversa. E observe que aqui, quando x é menor ou igual a menos 1, a função inversa é decrescente. O valor de x vai aumentando e o valor da função inversa vai diminuindo.
E aqui quando x é maior ou igual a 1, conforme o valor de x aumenta, a função inversa vai aumentando também. Então, a diferença entre as derivadas dessas duas funções fica bem simplificada com esses gráficos. Uma função tem a derivada com o módulo de x no denominador e, portanto, tem uma derivada sempre positiva, gerando uma função que é sempre crescente, e a outra função tem apenas o x sem o módulo lá no denominador, e por isso, quando o x é negativo, a derivada fica negativa e a função fica decrescente. Mas lembrando, a definição mais comum de arco secante de x é essa definição aqui, que tem uma derivada com o módulo de x lá no denominador. Então era isso por esse vídeo, eu espero que você tenha entendido e até o próximo.